Olá, queridos. Estamos falando sobre os 4 eventos que mostram que Jesus Cristo é realmente o Deus encarnado, o Deus conosco, né? O Emmanuel. Semana passada nós falamos sobre o nascimento de Jesus e hoje, então, nós estaremos falando sobre o segundo evento que mostra realmente Jesus como o nosso Senhor e Salvador, tá? E esse evento é o ministério de Jesus. Se nós verificarmos, querido, ao longo da história, muitos homens tiveram muito poder aqui na face da terra durante décadas, durante muitos anos. Nós tivemos diversos governantes na história que passaram 10, 20, 30 anos, 40 anos governando, mas que não fizeram tanta diferença do que Jesus, que passou apenas 3 anos. O ministério de Jesus foi rápido, apenas 3 anos. Mas nesses 3 anos, Jesus juntou um grupo de homens praticamente insignificantes, Jesus vivendo em uma cidade insignificante, uma cidade onde estava sendo dominado pelo Império Romano, né? Eles não tinham praticamente os seus direitos todos, porque o Estado Romano dominava ali, né? Então você vê um homem vivendo, né? Se Jesus fosse simplesmente um homem, todo o seu ministério ali, ele não redundaria em tudo o que nós sabemos e conhecemos e vivemos hoje por causa desse ministério. O ministério de Jesus, e nós estamos enfatizando isso aqui no livro de Mateus, né? Ele começa no capítulo 4, versículo 17, que diz assim, ó, teve um momento do batismo de Jesus, tá? Depois ele foi levado ao deserto para ser tentado, né? Jesus volta para a Galileia e no capítulo 4, versículo 17, o Mateus registra assim, olha, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, a partir daí, Jesus começa, a partir do seu batismo, a partir daquela tentação pela qual ele passou, ele começa a exercer o seu ministério terreno, ministério esse que durou tão somente 3 anos, tá? Mas nesse ministério, Jesus junta um grupo de homens, ali, como eu disse, homens sem muita significância para a sociedade. E desses 12 homens, ele consegue fazer com que as suas palavras, os seus ensinamentos possam ser passados de geração em geração. Tanto é que hoje estamos aqui falando sobre isso em pleno século 21. Agora, o ministério de Jesus, segundo Mateus capítulo 4, versículo 23, nós vimos que o ministério de Jesus está pautado num tripé, tá? É o ensino, é a pregação e é a cura. Então Jesus, ele andava por todas as cidades, circunvizinhanças, ali próximos, né? Dentro da Judéia, ali ele andava por todas aquelas cidades, circunvizinhanças, e ele estava pregando o evangelho do reino, ele estava ensinando. Onde havia uma sinagoga, ele parava ali para ensinar, e não somente nas sinagogas, mas também nos montes, quando acontece ali no capítulo 5, o Sermão do Monte. Jesus chega num lugar, uma multidão está ali, e ele começa a ensinar. Então todo o ensinamento de Jesus, ele se torna realmente uma realidade na vida dos seus apóstolos ali, dos seus discípulos e de todos aqueles que começaram a seguir Jesus, né? E também há aquela questão onde todas aquelas pessoas que chegaram com Jesus, surdos, mudos, coxos, aleijados, pessoas com todo e qualquer problema que chegasse com Jesus, leprosos, enfim, fosse qual fosse a situação da pessoa,
se ela chegasse até Jesus, Jesus as curava. E não somente isso, muitas vezes Jesus, até vendo a situação daquelas pessoas, se compadecia delas e as curava também. Então o ministério de Jesus, ele tem todo esse aspecto, né, da pregação da palavra, ele tem um aspecto do ensino, e esse ensino foi fundamentado na vida daqueles apóstolos, ao ponto que eles conseguiram transmitir adiante essa mensagem, que é a mensagem que nós temos hoje. Mas não somente a pregação e o ensino, mas também a responsabilidade social que ele teve, né, em estar curando aquelas pessoas, em estar levando para aquelas pessoas a cura que elas tanto necessitavam. Tá? E não somente isso, mas também a distribuição do pão, do alimento àqueles que tanto necessitavam. Tá? Então, esse segundo evento que nós estamos falando aqui é do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, nesses pequenos 3 anos de existência, né, ele transformou o mundo. Ele fez com que o mundo deixasse de ser aquilo que era até então e passasse a ter uma outra concepção por causa dos ensinamentos, da pregação e da forma como Jesus passou a tratar todos os seres humanos lá, e principalmente as mulheres, que é um caso à parte, que uma outra oportunidade nós poderemos fazer, tá? Então falamos do primeiro evento da vida de Jesus, que foi o seu nascimento. Hoje falamos do segundo evento, que é o seu ministério, o ministério que transformou realmente a humanidade, né? Então no primeiro evento nós temos o nascimento, que divide a história em antes e depois, né? E nós temos o segundo evento, que é o seu ministério, né, que traz uma nova dinâmica à vida do relacionamento nosso, do homem para com Deus, né? E na próxima semana, então, nós estaremos falando do terceiro evento, que será a morte de Jesus.